Antes de mais nada, deixa eu passar para você a resposta da pergunta que eu fiz no último vídeo. A resposta está aí na tela. E eu vou deixar outra pergunta para você responder aí nos comentários. No próximo vídeo eu dou a resposta. A pergunta é a seguinte: quando foi que Jesus chorou? Isso é fácil, né? Então, responde aí. Agora vamos à mensagem de hoje. Tem uma palavra importante no livro de Cantares de Salomão, capítulo 2, versículo 15. Diz assim: apanhai-me as raposas, sim, as rapozinhas, que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Muitos já conhecem esse versículo de cor e salteado, mas eu quero chamar a sua atenção para algo de extrema importância. Não são as grandes coisas que nos fazem cair diante de Deus, mas sim aquelas coisas que nós pensamos que não têm importância. Aquilo que nós achamos que não vai nos fazer mal. Às vezes um pensamento impuro, uma mentirinha, um comentário malicioso, uma inspiração diabólica que a gente nem percebe que aquilo vai nos afastar da presença de Deus. São essas coisas que faz com que muitos cristãos tropecem e tem gente de Deus tropeçando e caindo na fé, por dar ouvidos a espíritos enganadores. Quando nós ouvimos o Evangelho e abrimos o nosso coração para Deus, o Espírito de Deus começa a fazer uma limpeza em nós. E deixa então a nossa vinha, quer dizer, o nosso coração, adornado com flores, que são dons espirituais. E quando o diabo vê que nós estamos saindo de debaixo do seu jugo, ele então tenta invadir novamente os nossos pensamentos, o nosso coração, com pequenas coisas, do mesmo modo como os filhotes de raposas atacam as parreiras de uvas. Eles mastigam, quebram os ramos que sustentam a parreira. Coisas que nós julgamos sem importância alguma, aquelas coisinhas que a gente nem acha que é pecado, aquilo que nós consideramos normal, que todo mundo faz, são essas coisinhas, essas raposinhas que causam um mal tremendo na nossa vida. Nesse mundo, todos nós estamos de passagem. Ninguém vai ficar aqui para sempre, mas a nossa vida não acaba aqui. A nossa jornada aqui é uma preparação. Vai chegar o dia em que nós vamos receber das mãos do Senhor a coroa da vida. Deus tem uma coroa para cada um de nós, mas infelizmente nem todo mundo vai receber. Jesus disse: eu venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. E o diabo está doido para tomar a nossa coroa. Ele está doido para nos roubar isso. Se nós permitirmos que ele nos faça pecar, nós estaremos dando a ele o direito de agir através de nós. E pode ter certeza que coisa boa ele não fará. No momento em que eu deixo de respeitar a palavra de Deus para fazer aquilo que desagrada, eu estou como que deixando de me preparar para receber a minha coroa. É mais ou menos como o atleta que o doutor fala para ele que não pode comer determinados alimentos porque aqueles alimentos não vão lhe fazer bem. Ele vai engordar, vai perder a sua forma física. E ele não dá ouvidos e come. É também como aquele outro lutador que precisa se fortalecer. O preparador físico então lhe passa uma série de exercícios para ele fazer, para fortalecer a musculatura, e ele não faz. Quando chega a hora da luta, ele está fraco. Não tem forças para enfrentar o inimigo. Ou como aquele aluno que não estuda. Quando chega na hora da prova, ele não sabe o que fazer. A pessoa que não dá ouvidos ao que Deus diz, aquela que não lê a Bíblia, não ouve a pregação, quando vem a luta, ela se desespera porque ela não sabe o que fazer para resolver aquele problema. Ela não tem músculos espirituais para enfrentar o inimigo. Não tem poder, não tem autoridade sobre o mal, porque ela está debaixo do jugo dele. Diz a Bíblia em 1 de João, capítulo 3, versículo 8, quem comete o pecado é do diabo.
Se você vive na prática de coisas que Deus não aprova, você está se colocando debaixo da autoridade do capeta. E ele faz com você o que bem entende. Mas diz a Escritura que para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Nós temos que ser vigilantes na palavra do Senhor. Não podemos vacilar. Diz, procura apresentar-te diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Vigie, cuide do seu coração. Não permita que ele venha a ser invadido por nenhum tipo de amargura. Lembre-se do que está escrito, irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Às vezes, o inimigo usa pessoas próximas, até familiares, para nos causar o mal. Não que essa pessoa seja má, mas por ela não conhecer a palavra de Deus, ela se deixa usar pelo inimigo e faz coisas que não devia fazer, diz coisas que não devia dizer. E muitas vezes nos aborrece, nos magoa, às vezes nos deixa irado. Mas diante disso tudo, nós que somos de Deus, sabemos que isso não passa de uma tentativa do inimigo nos atacar. E a única atitude que devemos tomar nessa hora é orar. Repreender o demônio que está agindo através daquela pessoa e não permitir que ele entre no nosso território, colocando mágoa, raiva, porque essas raposinhas são demônios que, uma vez entrando no nosso coração, vão abrir a porteira para que todo o inferno tenha acesso à nossa vida. Jesus disse, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Não caia na tentação. Vigie, fique atento às investidas do maligno, ore diante de qualquer situação. Ore, não tome nenhuma decisão antes de orar e colocar o problema diante de Deus. Recuse todo pensamento ou sentimento ruim. Não aceite que o mal entre no seu coração. Está escrito, sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti o diabo, e ele fugirá de vós. É assim que você põe o demônio para correr da sua vida. É sujeitando a palavra de Deus. Se sujeitando à palavra de Deus. Quando você se coloca debaixo da palavra de Deus para obedecer à voz do Senhor, então você resiste ao mal e ele tem que bater em retirada. Vamos orar? Você que colocou o seu nome no YouTube ou no Facebook, concentre a sua fé, porque eu vou mandar o mal embora da sua vida. Você que ainda não colocou o seu nome para oração, escreva aí nos comentários o seu primeiro nome e o nome da sua cidade, e eu vou incluir você nas minhas orações. Feche os olhos agora, vamos orar. Pai, é muito lindo ouvir a Tua palavra e aprender contigo. Isso nos faz um bem tremendo, Senhor. Meu Deus, eu vou abençoar essa pessoa que tem estudado a Bíblia comigo pela internet, que tem deixado o seu nome nos comentários do YouTube e Facebook, e essa outra que vai se inscrever no meu canal hoje, porque essa pessoa entendeu como se deve agir para não deixar o diabo roubar dela a coroa da vida. Venha sobre essa vida. Venha sobre a vida dessa pessoa, Senhor, porque a partir de hoje o maligno não vai mais poder segurar a bênção dela. Agora eu digo a você, demônio, que está atrapalhando o crescimento espiritual dessa pessoa, você que não está deixando ela se edificar, não deixa ela se realizar, não deixa ela prosperar, acabou a sua amarração. Em nome de Jesus, eu quebro o teu poder agora, mando que saia, vá embora, solte essa vida agora em nome de Jesus, todo mal saia, bata em retirada e não volte mais. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E que assim seja. Diga graças a Deus.